Apostar em esportes é uma forma de investimento? Não. Eu vou explicar para você que não entrou nessa ainda ou que está começando, está tomando um prejuízo, por que provavelmente você nunca vai conseguir ganhar dinheiro nisso aqui. Então, começou com a palavra aposta, pode dar um passinho para trás aí. Os 3 maiores mitos das apostas esportivas. O assunto caiu na boca do povo e gente que não sabe o básico resolveu falar o que acha. E uma coisa que eu tenho notado é que é só otário que tem caído. O pessoal que realmente tem meia dúzia de células cerebrais, neurônios, pessoas com resultado, pessoas com dinheiro, não caem nessa furada de apostar em esporte. Mas será que as coisas funcionam exatamente como eles dizem? Ou tem algo mais por aí? Porque pela forma que eles explicam, parece até que viraram especialistas no assunto. Hoje você vai saber a verdade por trás das apostas, através de um cara que vive esse mercado desde 2015 com conhecimento de causa para falar sobre o tema. As apostas no geral por si só já trazem concepções erradas e ruins na cabeça da maioria das pessoas. Quem nunca teve aquele tio, parente, amigo ou conhecido que perdeu tudo no jogo de cartas, no jogo do bicho ou até mesmo no cassino? Você deve até estar lembrando agora da sua avó falando pra você: menino, para de apostar, seu tio perdeu tudo com esse negócio de aposta. É justamente aqui que entra o nosso primeiro mito, que é: apostas esportivas é pura sorte. Muita gente entende que para ganhar dinheiro com apostas, você tem que acertar ou adivinhar um resultado. Outros acreditam que é como um jogo de cassino. Então, todo site de aposta esportiva, primeiro que tem cassino junto, né? Que a gente tava comentando antes aqui. Que eles não deixam só a aposta esportiva ali pra apostar no futebol, apostar nos esportes em si. Tem o cassino junto, que o cassino eles ganham mais dinheiro. Sim, ô sabidão! Os sites oferecem tanto jogos de cassino quanto as apostas esportivas. Mas não é a mesma coisa. Eu te pergunto, você vai no mercado e você quer comprar fruta. Lá vende banana e maçã. Eles te oferecem os 2 produtos para você comprar. Isso quer dizer que os 2 produtos são a mesma coisa? É óbvio que não. Para explicar as apostas esportivas, eles dão um exemplo de um jogo como um cara ou coroa. Basicamente, essa porra de aposta esportiva é isso aí mesmo, tá? Jogar uma moeda pro alto e torcer. Um exemplo mais simples que funciona de forma mais complexa em uma aposta esportiva. Porque vamos supor que a gente vai tirar cara ou coroa agora. Tá. A chance de dar cara e coroa é 50%. Que é uma probabilidade fixa de um evento acontecer. E por isso, dizem que nas apostas esportivas é impossível ganhar dinheiro. Eu vou explicar para você que não entrou nessa ainda ou que está começando, está tomando um prejuízo, por que provavelmente você nunca vai conseguir ganhar dinheiro nisso aqui. O que eles não sabem e mesmo assim querem dar pitaco é que não, nas apostas esportivas a probabilidade não é fixa. Não é definida como um jogo de cassino, jogo do tigrinho ou como o exemplo que eles dão, um jogo de cara ou coroa. Bora explicar melhor. Jogos que nascem com uma probabilidade fixa, como jogos de cassino, roleta, tigrinho, cara ou coroa e o escambau. Nesse tipo de jogo, que a probabilidade de um evento acontecer dentro da partida já é definida, não tem como se tirar vantagem. No exemplo do cara ou coroa, a probabilidade de tirar cara é de 50%. E a probabilidade de tirar coroa também é de 50%. Não tem nada que você faça, nenhuma análise, nenhum manuseio que vá alterar essa probabilidade. Já nas apostas esportivas, trazendo um exemplo do futebol, essa probabilidade de quem vai ganhar o jogo, quantos gols vai ter na partida e outros tipos de apostas, não tem essa probabilidade fixa. Tudo vai depender do que acontece dentro de campo, o comportamento dos jogadores e etc. Deixa eu te dar um exemplo prático, para não ficar só naquela falácia. Vou usar aqui a ferramenta do TradingToo, que é um dos maiores bancos de dados do mundo e que armazena informações de minuto a minuto do que acontece nos jogos de futebol.
onde podemos validar estratégias de apostas e buscar vantagem para apostar, para sermos de fato lucrativos a longo prazo. Vamos fazer aqui uma busca de jogos de times super favoritos, ou seja, equipes que jogando em casa começam com uma cotação que nas apostas são chamadas de odds entre 1,20 e 1,50. Isso significa dizer que são equipes que no início da partida têm uma probabilidade entre 66% a 83% de vencer. Veja que no banco de dados temos na data de gravação desse vídeo mais de 168 mil jogos armazenados. Desses, filtrando somente os jogos de super favoritos, são mais de 11 mil partidas, ou seja, 6,80% do total de jogos armazenados. Agora, vamos filtrar quantos desses jogos que no final da partida os gols do time da casa foram maiores do que os gols do time visitante. Resumindo, que o time da casa venceu o visitante. Vocês estão vendo que na média, em 75% desses jogos, os times super favoritos venceram. Ou seja, existiram apostas com cotações maiores e menores que essa média, que foram as cotações entre 1,20 e 1,50 do nosso filtro. Indicando, portanto, que as probabilidades dos esportes não são fixas, sendo possível buscar vantagem e selecionar apostas que as chances jogam a nosso favor. Primeiro, vamos reiniciar a pesquisa atual. Agora, bora buscar uma mesma base de jogos de times jogando em casa com cotações de super favoritos. Temos aqui a mesma quantidade de jogos, porque essa é a base da pesquisa anterior. Vamos adicionar à pesquisa agora um padrão de comportamento desses jogos até o minuto 45, ou seja, no intervalo da partida. O time da casa chutou no gol 3 ou mais vezes. O time da casa teve mais chutes no gol que o time visitante. O time da casa teve mais ataques de dentro da área do que o time visitante. E que o time mandante teve mais chegadas na zona de perigo do campo do que o time visitante. Vamos fazer a busca. Olha só, de todos aqueles 11.491 jogos que são de times super favoritos jogando em casa, naquelas cotações citadas, 4.498 jogos, ou seja, 39% estavam nessas condições de jogo até o intervalo. Esses são dados que mostram que o time super favorito estava realmente jogando melhor que seu adversário até o intervalo da partida. Será que analisar o comportamento do jogo muda a nossa probabilidade final? Vamos ver. Para finalizar a pesquisa, vamos filtrar agora quantos desses jogos que o time favorito jogando em casa, sendo melhor até o intervalo da partida, finalizou o confronto com mais gols que o time visitante, que venceu o jogo. Podemos notar que nessas condições, 84% dos jogos foram vencidos pelo time da casa. Lembra na pesquisa anterior que sem comportamento nenhum do jogo, sem analisar nada, os jogos vencidos pelo time da casa são de 75%? Agora, analisando o comportamento do jogo, vejamos que a probabilidade subiu, foi para 84%. Ou seja, uma simples pesquisa, uma análise simples, você pode ver que a nossa probabilidade aqui, apostando nesses jogos, nessas condições, subiu quase 10%. E esses são somente alguns parâmetros simples que utilizamos para te mostrar a mudança de probabilidade. E se você quiser, você pode aqui na ferramenta até ver quais foram esses jogos e quais foram o comportamento deles de minuto a minuto, podendo fazer mais estudos. Mas o que eu realmente queria te mostrar aqui é que não, as apostas esportivas não são um jogo de sorte. É um jogo que, para quem estudar, analisar dados, consegue sim ter vantagem. Portanto, é um jogo de habilidade. A sorte nas apostas esportivas pode até influenciar num curto prazo, em um jogo específico, mas no longo prazo, com uma estratégia sólida, fazendo análise de dados e buscando padrões, as suas habilidades prevalecem. E isso
vai te levar ao lucro. As máfias internacionais estão oferecendo propinas a jogadores em todo o Brasil para tentar garantir placares que favoreçam alguns apostadores. De alguma maneira você já foi impactado pelo nosso mito 2. As casas de apostas manipulam jogos. Não é difícil se deparar com opiniões como essa na internet. O patrocinador, que é a casa de aposta, é, no fundo, quem paga o salário do goleiro. O cara vai chegar assim, olha só, mano, hoje a gente tem que perder por um gol de diferença. Se não perder, jogo que vem você vai pro banco e não vai ter bicho, não vai ter o salário. Ou pior, como no escândalo da Operação Penalidade Máxima que vimos em 2023, onde jogadores recebiam dinheiro para tomar cartão, fazer um pênalti ou coisas do tipo nas partidas em que atuavam. O STJD julgou mais 8 jogadores por causa do envolvimento no caso de manipulação de partidas. Como previsto, as penas vão das mais brandas às mais duras. Se olharmos no Twitter, então, vixe, é uma avalanche de pessoas condenando as casas de apostas. Mas será mesmo que é de interesse dessas empresas a manipulação de resultados nos jogos? Elas se beneficiam ou se ferram com essas interferências? Casas de apostas sérias prezam pela integridade do esporte. Manipulação de jogos prejudica não só os apostadores, mas toda a indústria. Vamos a um exemplo prático para te mostrar como casa de aposta também pode ser bastante prejudicada em uma manipulação. Suponhamos que uma casa esteja oferecendo apostas em um jogo de futebol entre duas equipes, equipe A e equipe B. Além das apostas no vencedor da partida, também são oferecidas opções relacionadas a eventos específicos durante o jogo, como o número de cartões vermelhos distribuídos. Exemplificando, vamos trazer as probabilidades definidas pela casa para o número de cartões vermelhos. Mais de 1,5 cartões vermelhos, com uma odd de 2,50. Isso significa dizer que teríamos uma probabilidade de 40% de termos 2 ou mais cartões vermelhos no jogo. E menos de 1,5 cartões vermelhos, com uma odd de 1,80. Traduzindo para uma probabilidade de 55% de termos um ou nenhum cartão vermelho. Agora, suponhamos um grupo de indivíduos que tente manipular os cartões vermelhos, subornando jogadores da equipe A para cometer faltas graves e receber cartão propositalmente. O objetivo desse grupo é fazer com que o número de cartões vermelhos na partida exceda 1,5, o que resultaria em uma vitória para aqueles que apostaram nessa opção. Se realmente existir a manipulação, o grupo criminoso vai apostar quantias elevadas e, como consequência, o site de apostas vai ter que arcar com o pagamento dessas apostas. Se não bastasse isso, pelo fato de entrar muito dinheiro nessa opção em específico, as cotações de apostas contrária, ou seja, menos de 1,5 cartões vermelhos, vão aumentar, atraindo apostadores sérios para apostarem nessa opção. Caso a manipulação seja descoberta e exposta na mídia, possíveis reembolsos e indenizações podem acontecer. Além, é claro, do impacto que isso pode causar. Qualquer suspeita de manipulação pode prejudicar a confiança dos apostadores e a integridade das apostas esportivas. Isso pode levar os clientes a buscar outras plataformas de apostas ou até mesmo desistir de apostar, o que teria um impacto negativo nos lucros futuros das casas de apostas. Assim, mesmo que a manipulação do cartão vermelho resulte em ganhos para alguns apostadores, a casa de apostas pode enfrentar consequências financeiras e de reputação significativas, destacando mais uma vez que manipular resultado não é vantajoso para eles. Chegamos então ao nosso terceiro maior mito: apostas esportivas não é investimento. Olha só o que o Thiago Nigro, um dos maiores youtubers de canais de finanças aqui no Brasil, fala sobre apostas esportivas. Não jogue em casas esportivas, não jogue na loteria, não jogue no jogo do bicho. Talvez como diversão, jamais como investimento.
ele acaba cometendo o mesmo erro, assim como citamos no primeiro mito do vídeo, colocando as apostas esportivas em um mesmo balaio dos jogos de azar, deixando claro que jamais devemos utilizar as apostas esportivas como investimento. E se você procurar na internet, você vai ver que não é somente ele falando isso. As pessoas ainda consideram, não falam que é aposta esportiva, falam que é investimento esportivo. E aí, eu já vou deixar bem claro pra todo mundo que apostar é diferente de investir. Você vai comprar uma ação, você tá se tornando sócio da empresa ali, você consegue analisar a ação, você consegue ver todo o histórico dela, você consegue ver se tá descontado ou não, você consegue analisar o setor. Então, realmente, quando você compra uma ação no imobiliário, você tá investindo. Quando você tá fazendo um investimento esportivo, não é investimento, é aposta mesmo, você tá apostando ali. Antes de tudo, vamos fazer uma pesquisa aqui na internet. Aposta, palpite de apostador em jogo do qual não participa e cujo resultado ainda não conhece. Tá, agora vamos pesquisar o que é investimento. Aplicação de recursos, tempo, esforço, etc., a fim de se obter algo. Legal, analisando ambas as pesquisas, vou te mostrar agora que apostas pode sim ser considerado um investimento. O que vai diferenciar se você está apostando ou investindo é a forma que você mesmo está fazendo. Existem dois caminhos nas apostas que você pode percorrer. Existe o apostador recreativo, que está buscando apenas uma diversão, fazer uma fezinha e tentar a sorte nos jogos que acompanha, e que realmente leva as apostas como loteria, aposta em um resultado que ele acha que vai acontecer e depois torce pelo resultado final. Esse tipo de apostador é o apostador citado no dicionário, cujo resultado ainda não conhece. E se você conhece alguém que seja ou quer ser esse tipo de apostador, cara, tá tudo bem. Só tenha ciência que tal modalidade deve ser utilizada como recreação e com muita responsabilidade financeira. Nessa situação, aposte somente o dinheiro da pinga, hein? Nunca o dinheiro do leite das crianças. Agora, contrariando o mito e seguindo outro caminho, apostas esportivas podem sim ser consideradas um investimento. Ao estudar padrões e analisar dados, os apostadores investem em probabilidades, não em opiniões. É uma aplicação inteligente de recursos e esforços para obter retornos consistentes a longo prazo. Você pode sim apostar tendo uma previsibilidade dos resultados. Não em um jogo específico, mas em um volume de apostas feitas. Quando algum comportamento aconteça e te favoreça, e mude a probabilidade ao seu favor a longo prazo. Lembra lá do nosso primeiro exemplo do mito 1? Do sistema que utilizamos para fazer uma validação de probabilidades nos jogos? Em que aumentamos a probabilidade para 84% dos favoritos jogando em casa, que começam com odds entre 1 em 20 a 1 em 50, somente aplicando alguns fatores simples que acontecem durante a partida? Pois bem, ali nós não somente aumentamos a probabilidade ao nosso favor, mas também visualizamos uma previsibilidade do que pode acontecer em um grande volume de jogos, analisando aqueles padrões de leitura de jogo durante a partida. Portanto, sim, você sabe o resultado do que vai acontecer com o futuro das suas apostas. Isso considerando apostas em volume. Em um jogo, você não sabe o que pode acontecer, mas aplicando apostas com método, com estudo, com ciências de dados, você consegue sim prever os resultados a longo prazo e investir neles. E assim, desvendamos os mitos que envolvem as apostas esportivas. Desde a crença de que é pura sorte até a ideia de que as casas de apostas manipulam jogos. Fica claro que a realidade vai além dessas suposições. Com informação, estudos e estratégia, você muda o jogo. O conhecimento é a chave para transformar o que antes parecia ser um jogo de azar em um investimento inteligente. Quer aprofundar seus conhecimentos e transformar os mitos em lucros? Visite a LearningBet e descubra como você pode se tornar um apostador mais estratégico e investidor. Clique no link na descrição e comece sua jornada de estudos nas apostas esportivas agora mesmo. E lembre-se, na LearningBet você terá acesso à plataforma de cursos sobre apostas totalmente gratuita.
Aprender e evoluir não custa nada, mas pode te levar muito longe. Então aproveite as oportunidades, estude, analise e aposte com previsibilidade e responsabilidade.